So box, box, box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, Box, Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Fez errado, faz de novo, não mandei mudar. Ih, fia! Em Suzuka deu Mercedes mais uma vez e Kimi Antonelli mais uma vez. Ele se torna o piloto mais jovem a vencer 2 corridas seguidas e o terceiro a fazê-lo logo após a sua primeira vitória. E o mais jovem é liderar o campeonato, né? O mais jovem é liderar o campeonato. Ele se junta a Charles Leclerc e nada mais nada menos que Lewis Hamilton nesse feito de ganhar 2 corridas seguidas logo quando ganha a primeira. Só isso, só Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Então, tá bem, né, o menino? Acho que tá legal, tá maneiro. Ao contrário do regulamento, não é mesmo? Ao contrário do regulamento. Então vamos pra pauta pra gente reclamar do regulamento. Pódio foi Antonelli, Piastri, McLaren aí ressurgindo das cinzas e Leclerc. Chegou, na verdade, McLaren, né? Ressurgindo. Na verdade ela você chegou. ressurge de um lugar que você existe, né? É verdade, ela Enquanto não apareceu existiu. no caso, né? Ela apareceu. Então, aparecendo a McLaren aí, finalmente chegando pro campeonato, Piastri P2. Mas antes da gente falar da corrida num geral, a gente já colocou aqui, o primeiro tópico é que deu errado, FIA faz de novo, como disse o Denis na abertura. Simplesmente o Berman bateu a 300 km por hora, com 50 G de pressão sobre ele, depois de uma redução, um clipping, que eles chamam, né? É a redução de velocidade do carro do Colapinto. O Colapinto teve que reduzir a marcha, porque ele não tinha mais, o motor não tinha mais o que dar. Vale lembrar que todo acidente acima de 15 é avaliado. Esse foi de 50, né? Esse foi de 50. E aí, o Colapinto teve que reduzir, ele foi obrigado a reduzir a marcha ali. O Oli vinha já para ultrapassar ele de qualquer forma, mas a redução foi muito drástica, a diferença de velocidade era muito grande, acho que era mais de 50 km por hora, se eu não me engano. E ele tirou ali o carro meio que no susto, acabou pisando na grama e perdeu o carro, enfim, foi um acidente bem feio. Pegou placa, rodou assim, né? Ele foi deslizando, atravessou a pista, ou seja, ainda corria o risco de dar um acidente em T se o Colapinto tivesse mais rápido aí, né? E tem uma outra parada que a gente não viu, porque simplesmente não gravou. Mas a cravada que ele dá no muro, a câmera corta antes, não porque a câmera, eles quiseram dar uma censurada, que nem fizeram lá no final do 180R, não vamos falar daqui a pouco. Mas é porque a câmera simplesmente perdeu o sinal, entendeu? E como é tudo 4K e tudo mais assim. Então, tipo, a paulada foi tão forte que a câmera soltou. Foi uma paulada seca, né? Aí tem um vídeo de fãs que eles filmaram, e aí você vê que o carro simplesmente bate e para. 50G todinho naquele carro e no Berman. E esse fim de semana foi um fim de semana até de no automobilismo em geral, com acidentes bem feios, né? Você tem lá o Strike na MotoGP lá nos Estados Unidos. Tem lá aquele acidente lá com, acho que o McLaughlin, né? Que ficou... E parecia que ele foi fisgado, né? Pela rede lá. Também que atravessou barreira de pneu e tal, assim. E esse do Berman. Não, lá no Japão também, na Porsche. Antes. Caraca. A corrida atrasou por conta de... O cara capotou e foi por cima do alambrado. O negócio foi tenso, cara. Foi bem tenso, mas o acidente do Berman foi muito feio, foi muito forte, ele saiu do carro sentindo o joelho. No Twitter, X, bom, a gente nunca vai conseguir chamar esse negócio de X na vida. Ela fez um comentário que eu achei pertinente, porque a gente não costuma mais ver pilotos saindo machucados nesse nível. Eles saem tontos, né, porque, bom, são batidas fortes e tal, mas você vê o Joe, quando ele ficou de cabeça pra baixo, por exemplo, foi uma puta batida. Ele não saiu mancando, ele não sentiu, né? Ele saiu tonto, claro, mas fisicamente, assim, ele não sentiu. Teve só o Ricardo na Holanda, né? O Ricardo na Holanda que acabou fraturando a mão. Mas, num geral, os pilotos não têm saído de acidentes muito graves sentindo alguma coisa. E desse foi tão forte e tão específico, eu acho, né? Que o Berman saiu sentindo o joelho. Obviamente, foi levado para ser atendido, né? Pela área médica. Liberaram ele depois de um tempo e tal. Foi só uma contusão, não foi nada mais grave. Mas, enfim... Foi um acidente muito feio. E aí, Denis aqui separou até uma matéria do Grande Prêmio que mostra, dá uma resumida assim nas declarações dos pilotos sobre isso.
Primeiro tem o Lando, né? Que, assim, vale lembrar que lá nos testes lá ele deu uma desdenhada do Max, né? Mas assim que ele entendeu o carro, ele já mudou a postura totalmente. É o Lando sendo o Lando, né? Ele comentou aqui desse fim de semana, dependendo do que aconteça, pode existir uma diferença de 30, 40, 50. No caso que parece que foi 55, né? Uhum. Inclusive tem até um print das duas onboards antes do acidente e dá pra você ver que a posição tá certa por conta da distância das placas do Colapinto e do Berman. Que era a diferença, eu tenho até anotado aqui. Foi de... O Colapinto tava 170 e o Berman 262. Tipo, um tava na marcha 7 e outro na marcha 4. Uhum. Então, tipo, é quase 95 quilômetros, cara. Mas voltando à declaração do Lando. E quando alguém bate em outra pessoa nessa velocidade, vai voar, vai passar por cima de cerca e pode se machucar muito. E talvez machucar outras pessoas também. E isso é uma coisa horrível de se pensar. E aí teve também a declaração do presidente da Associação de Pilotos, que é o Sainz, né? Ele é co-presidente, no caso, né? Ele é junto com o Russell, que é alguém que não tem falado nada. E aí fica aqui minha crítica a ele. O Carlos falou assim, ó, houve muitos momentos importantes nas 3 primeiras voltas da corrida, enquanto estávamos todos administrando energia com velocidades finais que conseguíamos com o modo boost. Era apenas uma questão de tempo até que o primeiro acidente acontecesse. Aí complementa aqui, ó. O acidente do Berman hoje era algo sobre o qual os pilotos vinham alertando a FIA e a FOM. Espero que a Fórmula 1 reconsidere e que as equipes não adotem uma postura tão rígida, porque é evidente que esses regulamentos têm brechas e problemas que precisam ser resolvidos antes de irmos para Miami e outros circuitos. Complementou ele aqui. E, cara, totalmente certo a postura dele aqui, entendeu? Porque do jeito que foi, aconteceu, você não tava aqui na outra prova, mas eu não lembro se eu falei isso foi na anterior ou se foi na primeira. Felizmente, a Fórmula 1 não vai pra Jeddah, né? Pois é. Mas ainda assim, não vai pra Jeddah, mas ainda tem Baku, que tem uma reta absurda. Ainda tem Miami, que também tem uma reta grande. Miami é a próxima. Temos Las Vegas, outra com retas gigantes. Temos Monza, né, que é uma pista completamente pé embaixo. Mas a questão que eu falo de Jeddah é que, assim, essas que você citou, tem retas longas. E são circuitos de rua. Só que Jeddah não tem tantas retas longas assim, mas tem alta velocidade. Sim, eu entendo. E é muito perigosa. E, cara, é pista e muro, pista e muro, pista e muro. Só lembrar que o mais incrível é que, assim, lógico, tirando aquele acidente da Fórmula 2 com o Enzo, acidente grave, serião mesmo que a gente teve lá, foi o Mick, né? Foi. O Mick estraçalhou o carro, cara. E foi um acidente, teoricamente, normal. Numa Fórmula 1, entre aspas, mais segura do que essa, entende? Uhum. Então, assim, eu acho que esse lance do 50-50 já se provou, assim, impossível de seguir de modo sensato, cara. Se seguir, vai ser muito por algum interesse que não seja dos pilotos. É o interesse que, na verdade, foi o que fez com que ele existisse, né? Porque o que a FIA queria era atrair novos fabricantes de motores. E esses novos fabricantes, que aí era a GM, a Audi, a Ford, eles não queriam que tivesse o MGU-H. Porque o motor com MGU-K e MGU-H, né? Que é o MGU-K, que é o que a gente tem hoje, que usa energia cinética, que é a energia de movimento. E o MGU-H, que foi o que foi retirado, usava a energia de calor, a energia de temperatura. Mas era um motor complexo, muito complexo. Esse motor, apesar dos pesares, é um motor mais simples. O que é muito complexo é o software. Mas, enfim, deixa isso de lado. Eles queriam um motor mais simples para eles poderem entrar. E eles queriam que tivesse importância, né, no MGU-K. Então, eles chegaram, a FIA, com as montadoras, com os fornecedores de motor, chegaram em todo esse regulamento de motor, que daí foi passando para o regulamento de aero, porque aí tinha que compensar, porque os carros iam ficar mais lentos, não sei o que, blá, 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 blá. O que está acontecendo hoje é que, realmente, 50-50 é impossível, era algo que eu acho que qualquer pessoa com bom senso lá atrás, quando viu que a gente ia sair de... Eu nem lembro quanto era, se era 10, 20% que tinha, pular direto para 50%, sendo que você tirou uma fonte de bateria, você tirou uma bateria, então você ia ter que fazer com que uma única fonte de energia captasse o suficiente para ser 50-50, que isso não ia ser tão simples. E que isso tinha grandes chances de dar errado. Até um pequeno bastidor. O meu F1 TV é renovado no Roku. Só que eu não tenho uma TV Roku.
Eu renovo na TV da minha namorada, né? Daí, eu não vi o Qualy ao vivo e fui ver os melhores momentos. Eu cheguei na casa dela, renovei o F1 TV na TV dela que tem o Roku e comecei automaticamente a assistir os melhores momentos da classificação, que foi no sábado de manhã. E aí, eu tava conversando com ela tava do meu lado assim, e ela perguntou, mas o que mudou de tão diferente desse regulamento pro outro assim? Aí falou, você quer ver uma coisa? E tava numa volta do Antonelli. Ou era do Burton. Enfim, era uma volta de alguém que a volta tava na 180R, entendeu? Aí começou, eu falei pra assim, senta aqui que você vai ver agora o que vai acontecer. E aí começou ele a entrar no onboard, na curva assim, e na metade simplesmente jogou pra outra câmera. Falei, cara, como assim, entendeu? E aí que eu fui ver que todas as câmeras ao longo do fim de semana não mostravam a hora que o motor começava a dar uma rateada, entendeu? E que claramente, de uma forma intencional, não sei se é a Liberty ali ou que é a direção de imagem, cortando que os motores perdiam absurdamente a potência no local de alta ali, entende? Então, assim, já ficou feio. Já todo mundo percebeu que tá muito feio, saca? Tava feio, agora tá claro. Quer dizer, agora não, né? Sempre esteve perigoso, mas agora ficou óbvio, né? Porque aconteceu de fato um acidente que tava todo mundo esperando que acontecesse, na verdade. E ainda tem essa questão que eu falei que é a do software, que ele é muito complexo. Ele é tão complexo que eu não faço nem ideia de como começar a explicar o quão complexo ele é. Esse é o nível de complexidade. Ele tem ali IA que vai aprendendo volta a volta, e aí, na verdade, quem ganha potência é quem tá com mais consistência, quem faz as coisas sempre do mesmo jeito. Porque na hora que o piloto, sei lá, o exemplo clássico que está sendo usado por todo mundo para falar como essa questão do software é perigosa, foi uma volta do Leclerc na China, que ele perdeu um pouquinho ali a traseira e teve que tirar o pé um pouquinho mais numa saída de curva. Era um negócio assim que não ia tirar dele centésimos, tá? Milésimos. Era um negócio que era, assim, muito nada. Só que o software tem, sei lá, um limite. Então, até 98% de pé no acelerador, ele funciona de uma forma. Se o cara tira e chega a 97,9%, isso dá um bug no software, que o software já acha que ele tem que botar mais energia. E aí, ele ganhou energia, vamos dizer assim, né? Ganhou velocidade, ganhou energia para ser usada num momento em que ele não aproveitaria aquilo, porque ele estava numa área de curva, enfim. E aí, quando chegou na reta, que era a reta oposta, né? Não era a reta principal, era a outra reta da China, ele não tinha energia, o software não liberou energia para ele, porque não são os pilotos que controlam a liberação de energia. A liberação de energia é automática pelo software. Então, os pilotos têm duas formas de liberar energia que eles podem controlar. É o boost, que eu não entendo muito bem como é que ele é acessado pelo piloto, quando é que ele fica disponível pro piloto. E a gente ficou muito batendo isso na tecla antes da temporada começar. Como que vão mostrar pra gente? Estão mostrando, a gente não tá entendendo. Pior, não estão mostrando, né? Porque não tem um gráfico que mostre direito a energia. Parece que o gráfico que tava aparecendo tava mostrando algo que não era real, inclusive. Não, o que mostra é só o botão boost. Pois é, foda-se, né? Exato. E aí, ele tem o boost e ele tem o modo de ultrapassagem, que nada mais é do que um attack mode da Fórmula E, tá? Ele chega num ponto específico da pista, que era onde era vamos dizer assim, o DRS, a linha do DRS. Agora tem a linha do modo ultrapassagem. Ele passa ali, tá? A menos de um segundo, ele ganha o direito a usar um pouquinho mais de energia. E aí ele pode ficar usando essa energia durante aquela volta. A impressão que dá, parece que tem um banco de energia dentro do carro que é ativado só nesses momentos, né? Eu não digo que é mais ou menos isso, mas assim, a bateria pode chegar a 350 kW, se eu não me engano. Em torno disso, tá? Então ela pode carregar até isso. Mas ela tá programada para gastar menos de 300. Não vou dizer aqui o valor certo porque não lembro exato. Mas ela tá programada para ao longo de uma volta, sem usar boost, sem ter overtake mode, ela tá programada para usar menos de 300. Ela tem um máximo ali que ela é utilizada. Então sempre vai ter ali uma sobrinha, vamos dizer assim, que é para quando o cara tem acesso ao boost, quando o cara tem o attack mode, aí ele consegue usar um pouquinho mais. Mas sim, nessa dos 200 e tal, que é o máximo, ainda tem a questão de que tem um mínimo também de bateria que tem que ser usada. E aí é que o software entra em curto. Enfim, é muito, muito complexo. Isso que eu falei, além de ser muito confuso, então eu tenho certeza absoluta que 0,0001% das pessoas que estão ouvindo vão entender. E provavelmente eu ainda devo ter falado alguma coisa errada e devo ter entendido alguma coisa errada, tá? Mas não porque você foi mal intencionada, mas é porque simplesmente você não teve a informação correta. E porque é muito complicado.
complicado. De verdade, é muito complicado. É complicado pra todo mundo. Exato. Não é só pra vocês. Tipo, até pra galera que tá lá no paddock, tipo, pô, Juliano Serrazoli da vida, Mari Becker, elas não sabem explicar isso. Tá todo mundo, assim, todo mundo perdido. Eu falei com o Rafael Lopes já desses e ele tava falando, cara, a gente tá tomando uma surra pra conseguir explicar isso ao vivo. E não consegue explicar em todos os momentos. Pô, eu senti até que o EV nessa transmissão, ele foi muito mais contido em tentar explicar alguma coisa e ficou muito mais focado em relatar o que tava acontecendo, porque, cara, você não tem de onde tirar muito argumento assim, saca? É muito complexo. Ainda tem essa questão do software. E aí o cara ainda pode perder velocidade simplesmente porque o software entendeu errado, porque ele tirou um pouquinho mais o pé do que ele tava tirando nas voltas anteriores. Eu tenho quase certeza, inclusive, que foi isso que aconteceu com o Lewis e com o Russell, tá? Mas isso não é notícia, isso é achismo meu. Ao que parece, tem duas coisas que aí já não tem nada a ver com Fórmula 1, mas se com a gente que convive num ambiente, entre aspas, computacional, já vai a acreditar. Primeiro de que parece que esses carros foram a Vera pro campeonato com software beta. Não parece que é a versão final do software, entendeu? Nem a Mercedes parece estar com a versão final de software disso. E isso é muito perigoso, porque você não tá... Pô, não é um negócio no computador, você não tá minerando Bitcoin, tá ligado? Você não tá jogando no F1 da EA, que nem vai ter, né? Vai ser só uma DLC. Nem a EA. Nem a EA vai fazer o negócio, porque eu acho que nem ela vai... Você tá pensando como é que ela vai colocar esse software no simulador dela, assim. E a segunda é que... E eu vou falar isso de novo. Eu falo isso muito nas minhas lives lá, inclusive. Quem tá ouvindo e gosta, lá vai lá no analisador que eu voltei a fazer conteúdo lá. Eu tô praticamente falando toda semana. Eu hoje vou falar novamente, né, hoje, no caso, no dia da gravação, que é o que eu vou fazer live, é que é confiar cegamente na IA, né? Sim. Parece que tá rolando uma parada assim, e a gente sabe muito bem. A Aninha, eu tenho certeza que ela sabe disso, que ela com certeza usa no trabalho dela. Você confiar cegamente na IA é o pior erro que você faz, porque a IA é o grande autocomplete, entendeu? Ela não é a resolução dos seus problemas. Ela sabe muita coisa, ela vai te agilizar muita coisa. Mas você confiar que ela vai te dar a resposta 100% correta é uma burrice tremenda. E aí, ChatGPT, beleza, mano? Boa tarde. Fala o seguinte pra mim, qual é o único estado brasileiro que não tem a letra A em seu nome? Fala, beleza? Boa tarde. Então, o único estado brasileiro que não tem a letra A no nome é o Pernambuco. É o único que escapa dessa. Entendi. E como que soletra Pernambuco? Pernambuco se soletra assim. P-E-R-N-A-B-U-C-O. E tá aí, sem nenhum A no meio. Tá, mas tipo assim, agorinha mesmo eu pedi pra você soletrar Pernambuco e você falou que tem A, né? Aí eu fiquei na dúvida aqui, mano. Ah, entendi a confusão. Foi mal por isso. Mas pode ficar tranquilo. O Pernambuco realmente não tem nenhum A. Eu só soletrei certinho pra você ver como é que fica a escrita. Mas, de fato, ele é o único estado brasileiro sem a letra A no nome. E tem mais algum estado brasileiro que não tem A também, não? Pois é, parece até a pegadinha, né? Mas não, é só o Pernambuco mesmo. Entre todos os estados do Brasil, ele é o único que não tem a letra A. Mas aí, tipo assim, o Sergipe, você não acha que quem sabe pode entrar nessa galera também, não? Ah, boa pegadinha. Mas o Sergipe tem um A escondidinho no artigo O Sergipe, se você for bem formal. Mas no nome em si, é verdade, não tem A também. Mas oficialmente, o único estado que entra na lista oficial é Pernambuco mesmo. E ainda tem uma outra questão. A IA, por mais que ela aprenda, ela ainda é, né, software. Ela não tem a sensibilidade, não é a sensibilidade sim, mas não é essa palavra que eu quero. Acho que é a nuance, né, de lidar com as coisas que acontecem num dia a dia e com o ser humano. O nosso cérebro, ele é muito rápido para lidar com nuances e com coisas muito específicas que a IA não vai saber lidar. Tem essa questão do feeling, sabe? Da sensibilidade sim, mesmo. Sim. E isso é muito forte com os pilotos, no sentido de que ele tá ali olhando pro cara da frente e vendo qual é o movimento que o cara da frente vai fazer. E aquilo ali é muito feeling. É ele olhar, ver mais ou menos o que o cara tá fazendo, ele conhece o cara com quem ele tá batalhando, e aí ele fala, não, esse cara vai jogar pra dentro, já vou me preparar pra ir por fora. Ou já sabe que, vou jogar aqui pra dentro pra dar uma enganada e vou por fora, né? Ele tem esse feeling. A mesma coisa no carro, em relação a sentir se o carro vai sair de traseira, se o carro tá saindo de frente, se pegou demais na zebra. E é a sensibilidade do piloto que dá a ele o controle sobre o carro.
Quando ele depende da IA para que o motor funcione, toda vez que acontecer algo que é um pouquinho fora do padrão e ele tiver que fazer alguma coisa diferente do que ele estava fazendo antes, a IA não sabe lidar com isso. Você colocou um fator externo que a IA não está preparada para lidar. E é aí que tem muita gente se ferrando. Todos os pilotos em algum momento estão se ferrando com isso. Porque o carro saiu um pouquinho de traseira, ele tirou um pouquinho o pé e pronto. A IA achou que tinha que botar mais energia agora, ele ficou sem energia na reta. Ou ele tentou fazer um negócio diferente, freou mais tarde, acelerou mais e a IA não entendeu, pronto, já não vou liberar energia agora, vou liberar mais tarde. Acabou. Porque tem coisas que só vão acontecer, que vão acontecer num milésimo do segundo na pista. E a IA não vai conseguir lidar com isso. Então, quando essa liberação tá toda focada num software, vai dar ruim. A ideia era não deixar o piloto sobrecarregado. Eu li isso num artigo, acho que foi anteontem, que a ideia da FIA com os softwares, né, com essa questão, era não deixar o piloto sobrecarregado, não deixar na mão do piloto tudo, porque já tinha muita coisa ali pra gerenciar e tudo mais. Mas, no final das contas, tirou a independência do piloto também. A classificação tá ridícula. Porque você não sente eles chegando no limite do carro. Exato. Acho que até o Leclerc reclamou disso. O Leclerc reclama muito disso. Acho que é o que ele mais reclama. Cara, a classificação tá ridícula. Eu não posso fazer nada de diferente no Q3, porque eu perco a velocidade na reta. E aí, você já puxando para outro lado que tá na nossa pauta até aqui, é que semana passada a gente teve um piloto aproveitando muito bem sua folga na Floresta Negra lá, né? Sim. Que aí, inclusive a foto dele entrando no carro parece ser capa de caderno, né? Porque é um mundo de gente em volta do carro do Max ali pra fazer endurance, né? E aí você tem cada vez mais declarações dele. Teve até uma declaração dele essa semana que foi engraçado, que ele mandou sai do instituto pro repórter lá, né? Mas isso aí... Além dos pesares do Max, que a gente fala assim, demonstra muito mais como ele tá irritado do que qualquer outra coisa. Mas ele tá cada vez mais falando de que continuar assim, ó, tá chato, não tô divertindo aqui, não faz sentido correr desse jeito e tal, assim. Cara, se a gente tiver um campeonato do tom dessas 3 provas aqui, o Max não volta ano que vem. E aí vai ficar muito feio, cara. O Eric Van Haren, se eu não me engano, posso estar falando tudo errado o nome dele, porque ele é holandês, então não sei falar holandês, tá? Ele é simplesmente o cara com todas as notícias de Red Bull Verstappen, é a fonte pra isso. É um jornalista super bem cotado lá na Holanda. Ele falou que o Max está reavaliando o próximo ano dele, se ele continua na Fórmula 1 ou não. Ele está, de fato, avaliando uma aposentadoria da Fórmula 1. Eu entendo o lado dele no sentido de que ele gosta de correr, né? Ele não gosta de gerenciar nada, ele gosta de correr. E aí ele vai para uma endurance que tá bom, ele tem que gerenciar um monte de coisa, mas é diferente, ele consegue descer o pé em vários momentos. Na Fórmula 1 hoje não tá dando para descer o pé, para simplesmente enterrar o pé no 100% do acelerador e segurar o carro na marra. Não tá dando para fazer isso, porque no momento em que você fizer uma coisa um pouquinho diferente, a bateria vai pro saco. Teve uma fala, acho que foi do Santi, o novo engenheiro do Hamilton, né? Que o Hamilton pergunta pra ele assim, não, mas eu tô perdendo na curva tal, não sei o que eu tenho que fazer pra acertar isso, porque eu tô perdendo, acho que era pro Piastri e tal, tô perdendo o ritmo. Aí o Santi vira pra ele e fala, 17% menos pé no acelerador, pra você ter mais potência. É pá rindo. O cara tem que tirar o pé do acelerador num ponto X pra poder ter mais potência de motor num ponto Y. Pô, calcula aí, você tá numa corrida, mas você tem que fazer isso que você fez, só que 17% menos forte. Pois é, e assim, talvez se você fizer 16, o software bug, tá? Então, tem que ser 17. É isso que tá acontecendo. É isso que tá ruim. A questão não é, porque tem boost e aí tá artificial. Não, o problema é que não é o piloto que manda, é o software do motor. E o piloto não pode, assim... É claro, teve coisas legais. As ultrapassagens do Leclerc ontem foram super legais, né? Você vê umas batalhas que, assim, apesar de ter a questão de, estamos disputando ali bateria, antes a gente tinha DRS sem DRS, então... Sabe? Não é isso que me incomoda. O que me incomoda, de fato, é o cara ter que tirar o pé pra poder ganhar velocidade mais tarde. Nesse link que a gente leu aqui, das declarações do Lando, do Carlos, tem uma parte que o Lando fala que, poxa, eu não queria ultrapassar o Hamilton, porque eu sabia que eu ia dar chance do Hamilton me ultrapassar depois, mas eu tinha que ultrapassar, porque era o jeito que tinha que conduzir a gestão do carro, e depois, de fato, o Hamilton me ultrapassou de novo. Então, assim, é muito artificial, cara.
Não tem outra palavra, é isso, sabe? E é isso, tira a independência do piloto. Ou seja, o cara sabia que ia dar errado. O cara sabia que se ele ultrapassasse ali, ele ia ser ultrapassado de volta. Mas ele não podia fazer uma coisa diferente, porque o software do motor dele ia falar, não quero mais. Cara, bizarro. tá chato. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro, sabe? E a gente teve uma centelha de esperança no último GP, né? Pô, a China foi mais legal, tal, assim. E a gente ficava muito perguntando como é que seria o Japão, entendeu? E assim, o Japão já era uma pista complicada desde antes. A corrida teve mais movimentação, mas continua chata. A prova no Japão foi chatíssima, mais uma vez. O regulamento não revolucionou o Japão, entendeu? Que era um calcanhar de Aquiles da categoria do ano passado. Foi chato igual. Só teve mais movimentação e o safety car, por conta dessa questão do Berman, que é totalmente isso, entendeu? É uma diferença brutal de velocidade do carro de trás pro carro da frente e que fez ele ter essa questão. Ele tá bem, né? Ele tá só mancando um pouco, assim, graças a Deus, sabe? E olha que a gente culpa o Colapinto por muita coisa, que nem dessa vez não tem nada de culpa dele. Não, ele não teve o que fazer. Enfim, Max está querendo sair, eu não o culpo. Eu não sou daquelas que tá no grupo de chamar ele de mimado, porque ele tá com um carro ruim. Eu acho que ele estaria achando uma merda, mesmo que ele tivesse, não sei se lá na frente, mas assim, se ele tivesse disputando lá na frente, de fato... Não, mas as declarações dele essa semana até foi isso, né? Ele falou que se ele tivesse com um carro andando em 8º, 9º, mas entendendo que o carro era ruim porque foi mal desenvolvido, mal criado, ele não ficaria puto. Só que ele fica puto porque, além disso, o carro tem essa dirigibilidade extremamente chata que a gente tá falando, entendeu? Esse desenvolvimento de corrida muito artificial, assim. Pois é. O negócio foi tão feio esse final de semana em relação a todas as questões de regulamento, o acidente do Berman, enfim. É que a FIA fez uma declaração, né, oficial, dizendo que o regulamento está sendo avaliado o tempo todo, analisado o tempo todo, que a FIA com as montadoras e as equipes estão em contato constante e que eles vão ter reuniões agora ao longo desse mês que a gente vai ficar sem corrida para alinhar qualquer modificação que possa ser necessária para melhorar a situação já para o GP de Miami. Serão 35 dias sem provas, né? Então as equipes devem trabalhar muito em software, né, e também coisas, né, aerodinâmica e tudo mais, mas eu acho que as equipes vão trabalhar muito em software. Tem a questão da ADO, né, que eu não sei se vai fechar antes de Miami ou depois de Miami, que é o que vai liberar as equipes para fazerem atualizações no motor, e aí usam-se o motor com mais potência, né, o melhor motor como base, e aí quem tá de 2 a 4% abaixo tem direito a atualizar o motor. Aí ganha tokens. Aí tem direito a 1, 2, 3 atualizações. A Ferrari espera que esteja dentro do ADO. Não sei se entre 2 e 4. Não acredito que em 4%, mas está atrás. Todo mundo tá, né? Ele já falou na China isso, né? Acho que Ferrari, Audi, tá todo mundo. O único que não estaria, eu acho que é a Mercedes. A Mercedes é a base. A Mercedes é o motor base. Então a Mercedes não vai poder fazer nada de atualização drástica, vamos dizer assim. E aí a Ferrari disse que a Ferrari já tá até com um motor quase pronto, né? Uma nova versão do motor quase pronta, só esperando o ADO para enviar para a FIA aprovar. Mas enfim, tem essa questão e o que se diz é que o que pode acontecer é que eles podem acordar em diminuir porcentagem do motor elétrico. Então ficaria 60-40, 65-35 em vez de 50-50. Ainda acho que é muito, sem o MGUH. Eu já começaria no 70-30. Não sei, é que eu não sei se o carro ele já é desenvolvido pra esse tanto, assim, sabe? Mas já começaria a conversa no 70-30. Não tem como, cara. E eu acho realmente que tem que haver também uma... E aí, assim, tem coisas que eu acho que eles só vão conseguir mudar pra 2027, né? Que não vai ser tão simples. Mas eu acho que até a lógica de software vai ter que ser modificada, dar um pouco mais de independência pros pilotos, sabe? Porque não vai adiantar meter 70-30 se ainda tiver um software controlando onde é que entra a energia elétrica. Sim. Entendeu? Assim, a grande verdade é que a gente tá entendendo cada vez mais que tinha que ser um software universal pra todo mundo. O mesmo software pra todo mundo. Não, tipo, um software de um pra outro, tal assim, dependendo do motor. A Mercedes tem uma atualização, a McLaren tá na versão 2.4 e a Mercedes no 2.8, sabe? Tinha que ser, porque já, tipo, vai ficar muito injusto, porque vai ter equipe que não vai conseguir desenvolver esse software. Pois é. Eu acho difícil fazer algo único.
Até porque cada motor funciona de uma forma. Sim, sim. Mas a base do que é o software, eu acredito até que atualmente seja única. Tipo, o que vai controlar, como é que vai controlar, como é que vai ser, patati patatá. Eu acho que, assim, a base já é meio que única. E aí cada equipe consegue alterar e mexer de acordo com o que o seu motor tem ali disponível para eles. Mas, ainda assim, cara, botar essa liberação de energia na mão de uma AI é muito complicado, cara. É o que mostra que é um baita do erro, porque, ó, na moral, quem que tá saindo hoje do kart pronto pra gerenciar um software? Muito entendeu? difícil. Qual vai ser a geração de pilotos que vai estar pronta pra dirigir um carro hoje, em 2026, que é gerido por um software? Quem, cara? Ninguém. Esse rolê, nossa, muito errado. A gente tá rindo de nervoso, na verdade. A gente ri porque é tipo kkkk crying, né? É o kkk crying. Então, assim, a gente já passou aqui quanto tempo? Peraí. A gente tá 40 minutos reclamando do regulamento e não falamos da corrida. Então vamos falar da corrida, já que a gente já reclamou bastante do regulamento. E a gente provavelmente vai continuar reclamando do regulamento ao longo dos nossos comentários da corrida, tá? Exatamente. Até porque, se o Max tá ficando puto desse jeito, é porque ele sofreu, principalmente, com a volta dele, o Monte Gasly apavorando as pistas novamente, né? Monte Gasly. E tá mostrando como que o Pierre Gasly é um piloto que foi injustiçado, foi escanteado e que merecia mais carinho de algumas equipes por aí, né? Eu sempre achei o Gasly um bom piloto. Ali, sei lá, um bom midfielder, né? Mais ou menos ali no nível do Sainz e tal. Mas ele sempre teve umas situações muito complexas de equipe, né? E aí ele teve aquela passagem na Red Bull que a Red Bull, moedor de carne, né? Aquela coisa. Enfim, eu gosto quando o Gasly vai bem. Eu gosto muito quando o Gasly vai bem. Eu acho que, assim, isso dá uma esfregada na cara de algumas pessoas, assim, das merdas que fizeram com eles. Eu acho que por isso que eu gosto. Eu acho que é justiça, entendeu? Sim, não, total. Ele tem repertório, sabe? Ele defende de várias formas diferentes, ele ataca de um modo bem interessante, em várias perspectivas também. Então, assim, ele é um cara que não é tipo, que nem a gente xingava pra cacete o Lando ano passado, que a gente sabia como que o Lando ia, entre aspas, defender o indefensável, né, que ele nunca conseguia defender direito, e que você sabia como enganar o Lando na hora que ele vai te atacar, entende? O Gasly não, o Gasly ele, a carreira inteira mostrou 2, 3, 4 formas de fazer uma coisa só. Lógico, às vezes não dava certo? Não, mas ele mostrava repertório no que ele fazia. Mas é assim que rola, né? E foi engraçado o Max dando tchauzinho pra ele quando ele passou o Max de passagem, porque tava com uma diferença de aí 50 km por hora também, por causa do bendito do software. Tanto o Max quanto o Alonso fizeram isso, essa corrida, deram tchauzinho pro cara que passou de passagem. E aquela coisa do KK Crying, né? KK Crying. A McLaren voltou. Ou surgiu, na verdade. Apareceu. Resolveu chegar pro campeonato. E chegou muito bem com o Piastri. O Piastri se destacou, foi muito bem na quali, né? E o principal, os dois pilotos largaram muito bem. Eles largaram quase tão bem quanto a Ferrari. Pois é. E isso é muito interessante, falando de competitividade, né, dentro desse rolê todo, pro campeonato. Porque uma coisa é, principalmente a Mercedes, lutar com as duas Ferraris e aí deixar os meninos brincar lá. E geralmente eles não brincavam porque um tava muito à frente do outro, né? Mas essa prova, com 6 carros lá na frente, você já viu uma diferença gigantesca dessa questão do passa-repassa lá e tudo mais, né? Não foi tão fácil assim a vida da Mercedes na prova. Não, principalmente do Russell, né? O próprio Antonelli também, eu acho que ele acabou ganhando mais por sorte, porque quando eles estavam disputando ali ele com o Piastri estava conseguindo manter a dianteira, tal qual o Leclerc conseguiu manter com o Russell. É assim, do Piastri, do Antonelli a gente vai falar daqui a pouquinho, ou mais detalhes, porque é sistema de largada, né? Ele tentou fazer um negócio diferente ali, não que ele estava errado de tentar fazer um negócio diferente, mas que deu errado porque o sistema, né, não pegou do jeito que era pra pegar. Exato. Mas eu acho de verdade que o Piastri podia ter ganhado essa prova se não fosse o safety car. Sim. Então, significa assim, acho que talvez, assim, a McLaren tenha entendido até um pouquinho melhor que a Mercedes, o motor da Mercedes no momento, porque ela entendeu como largar. Pelo menos a largada parece que tá na frente, né, no desenvolvimento
desenvolvimento. Pois é. O que seria, considerando tudo que a gente já hateou no começo dos programas, seria maravilhoso se a McLaren acertasse a mão e a Mercedes tomasse no cu. Agora eu acho que não tem grandes problemas da McLaren com o motor da Mercedes. E o que ela precisa é fazer atualizações de carro mesmo, de diminuir peso, de aerodinâmica. O André Stella, ele reclamou bastante, né, de não sabemos tudo, não temos todas as informações, patatá, e eu acho que funcionou. Alguma coisa de informação extra, talvez a FIA tenha obrigado a Mercedes a passar, e eles entenderam. Eles entenderam, porque a largada dos dois foi muito boa, foi melhor do que dos dois da Mercedes. O Antonelli foi pior do que o Russell foi, mas o Russell também não largou bem, então isso é uma coisa, de fato, do carro da Mercedes, né? E foi muito surpreendente pra mim ver essa largada da McLaren, inclusive. Eu achei que o Charles e o Lewis iam engolir ali as McLarens e não foi assim. Mas já que a gente falou de largada, acho que agora a gente pode puxar aí o Antonelli, né? Que apesar da largada ruim, quando foi à frente com o safety car, abriu distância e foi embora. A Mercedes é outro carro no ar limpo. Também tem isso. No ar sujo, a Mercedes tem muito mais dificuldade. Todo carro tem, mas eu acho que fica muito claro como o ritmo da Mercedes é bem menor no ar sujo. Porque o Antonelli estava lá abrindo loucamente, né? E o Russell tava ali titubeando pra passar o Charles e o Lewis. Sim, foi muito engraçado, porque na prova, o Russell veio babando depois de tudo que aconteceu, babando porque ele tava puto, não porque babando porque ele vinha no modo Max Verstappen da vida, sabe? Uhum. Mas porque tinha dado errado por conta do safety car do Berman. Sim. Ele vinha babando pra cima do Hamilton, assim, nossa, agora vai ultrapassar, a gente até pensando que ia acontecer rápido a ultrapassagem ali, e ele vinha forte e tal, chegava perto do Hamilton e tal, assim. Quando vê, a gente dá uma distraída de uma volta, meio 2 voltas, o Leclerc passa ele. Gente, eu pisquei, e o Charles tava na frente do Russell e eu fiquei assim... Ele teleportou pra frente do... Como você fez isso, fi? Parece que o George apertou um botão errado no volante. Seria maravilhoso. Diz um dos chefões lá da Mercedes que ele apertou um botão errado no volante, aí ele perdeu potência, e o Charles só falou, beijo, fui, né? E aí foi a briga da Ferrari que mais tarde a gente fala. Mas o George reclamou do safety car, né? Pô, tivemos azar e tal, até aí tudo bem, acontece, acho que... Eu sou torcedora do Leclerc também, né, gente? Assim, azar com safety car é normal, é algo que a gente se surpreende quando a gente tem sorte, quando ele tem sorte com safety car. Então eu nunca vou julgar alguém por reclamar de azar do safety car. Mas aí ele foi perguntar se o Antonelli ia dar partida, né, na volta, no lugar onde eles combinaram, onde eles tinham treinado, não sei o que, lá. Essa declaração pegou muito mal. Eu falei assim, amigo, sacanagem, né? Aí o engenheiro dele falou assim, cara, não sei, tá da cabeça dele, agora ele que, né, ficou subentendido, agora depende dele, se ele vai fazer onde vocês treinaram ou não, a corrida é dele. Eu confesso que eu não vi, eu tava perquendo em madrugada, cara, assim, todo mundo aqui não vai ser inocente, né, de acreditar que a gente consegue ver corrida de madrugada, principalmente corrida chata aqui no Japão, 200% ligado se não tiver com alguma coisa. Gente, eu não tava com o meu computador vendo os áudios e tudo mais, eu vi os áudios que passaram na transmissão, mas esse áudio passou na transmissão, por isso que eu sei. E outra coisa que é impossível também de você assistir corrida de madrugada é assistir a corrida sentada o tempo inteiro. Ah, não, eu estava... Se você vai deitar no sofá, eu tava deitadinha na minha cama, fala sério. Então, uma coisa que parece que teve, mas que parece que foi cortada também, e eu joguei todo esse preâmbulo pra esse momento, é que parece que o Russell tava tão insuportável, mas tão insuportável no rádio, que o Toto Wolff entrou pra falar com ele. Não, eu não vi isso. Não vou me comprometer aqui. Então por isso que eu tô falando, também não vou me comprometer por conta disso. Mas se já rolou agora isso, é um indício muito grande de que ele tá ferrado. Pois é, assim, o Regina George dele a alma Regina George tá mandando agora, né? E aí, nossa senhora, se pro Toto entrar e falar com ele, realmente ele devia estar muito chato. Realmente devia estar muito chato. E, cara, no final das contas, ele perdeu a posição pro Charles porque, pelo visto, ele errou, apertou um botão, né? Aí ele ultrapassou o Lewis com certa facilidade, até porque o Lewis ficou umas 2 voltas aí com problema de energia. Chegaremos nisso. Eu tenho... pra mim, que foi bug do software, esse bug que a gente já comentou hoje. Brigou com o Charles, assim, o que me surpreendeu
ele realmente não conseguir passar, porque o carro dele é muito mais rápido, né? Mas o Antonelli falou um negócio que quando ele estava atrás do Leclerc, ele notou que o Leclerc usava a energia em todos os pontos estratégicos. Então, além da questão do software, ainda tem a questão do piloto entender quais são os pontos estratégicos da pista para usar a energia. Claramente o Antonelli estava usando nada na prova até o safety car e jogar ele lá na frente, né? Sim, ele estava ali, perdido ali, tentando ultrapassar, se eu não me engano, era o Leclerc mesmo. O Leclerc parou, ele ficou na pista, deu o safety car, e aí ele pulou para frente, né? Mas tem essa questão também, talvez aí o Antonelli e o Russell, como estão muito na frente, né, essas duas primeiras corridas eles estiveram sempre na frente, eles não precisaram ter essa noção de, aqui é estratégico eu usar, porque aqui eu posso defender, aqui eu posso atacar, como é que eu vou fazer? Eles não tiveram esse jogo de xadrez, né? Enquanto Leclerc e Lewis tiveram, inclusive, entre eles, porque eles estavam batalhando entre eles, então, eu vou usar mais aqui, vou usar mais ali, ele tá usando mais aqui, então eu uso mais ali. E aí eles estão treinando esse jogo de xadrez, nessas duas primeiras corridas, né? Até porque, assim, ó, falando dos 6 ponteiros ali, dessa prova, a McLaren chegou agora. Exato. O Lando com muito mais problemas, inclusive nessa prova, do que o Oscar, apesar de que já começa a bater uma aguinha ali na bundinha dele. Os dois tifosos ali, se entendendo entre eles, e a gente vai entrar daqui a pouco no Ferrari Cast melhor e tal, sim. Mas você vê que eles estão prontos, a hora que o carro tiver condições de disputar a vitória, eles ir pra cima. Aí você tem, de um lado, o moleque, que é totalmente franco-atirador, tá pegando tudo que aparece na frente dele ali, e que literalmente tá prendendo aos nossos olhos a andar na frente com consistência e tá prendendo bem. E do outro lado, você tem um cara que começa a dar da bandeira, que a gente achava que não ia dar tão cedo essa bandeira, sabe? Que parece que começa a sentir um pouco a pressão. A gente falava no começo da temporada aqui que ia ser tranquilo pro Russell vencer esse rolê, porque, querendo ou não, o melhor carro do grid foi desenvolvido em cima da guiada dele, da tocada dele. E aí ele começa tanto a sentir a pressão dessas declarações muito tortas no rádio a corrida inteira, quanto na hora que precisa ser o que a gente precisava que ele fosse agora, ele não tá sendo, como a gente falou lá atrás, a gente tá falando, pô, é ele e o Sainz que dividem a gestão de pilotos ali e que tem que colocar pra falar a favor dos pilotos. Cadê o Russell sendo mais enfático em como que esse carro tá complexo e tá cheio de problemas pra guiar, entende? Ele não tá falando nada disso, ele tá muito focado no agora é minha chance da vida, entendeu? Ele que era insuportável pra falar coisa de piloto, agora que os pilotos estão efetivamente dando um problema geral, ele não tá falando nada. Inclusive no início ele falou dar teus pulos, né? Ele mandou dar teus pulos. Então, eu acho que tem uma questão com ele ali, além do fato de que ele tá da água batendo na bunda, talvez ele esteja vendo que não vai ser tão simples, e aí ele tá focando mais nele mesmo, o que eu não julgo, mas aí então, né, se retire da GPDA, diga, olha, não tô com cabeça agora pra ser presidente de GPDA, Sainz, cuida aí. Mas eu acho que também tem a questão de que volto a falar do momento em que eles estão dirigindo na frente. Quando eles estão dirigindo na frente, eles têm muito menos batalhas, portanto, eles veem muito menos problemas. E aí você vê o Sainz, que tá sofrendo, penando lá atrás na Williams, ele vê os problemas acontecendo, os problemas acontecem na frente dele, acontecem com ele, né? Então, pra ele tá numa largada, né? E aí tá tendo problema de largada, e a galera não larga, e não sei o que lá. Ele tá vendo isso tudo acontecer ali, tá ali com ele, tá ali na órbita dele. Então tá tudo muito óbvio. Então pra ele é fácil falar, no sentido de que ele tem conhecimento de causa. Já o Russell, ele tá lá na frente, ele não tá vendo nada. Aí depende da empatia dele, de olhar pra trás, como líder da GPDA, e falar, bom, eu não tô vivendo isso aqui, mas vocês estão reclamando disso aqui, né? Isso aqui tá punk pra vocês, realmente tá difícil, tá perigoso. A questão não é, né, ser difícil no sentido de não tô correndo, tô devagar, mas tá perigoso de fato? Vocês estão sentindo que tá perigoso, que vai dar merda? Ok, então vamos tratar disso aqui, eu vou apoiar vocês. Esse é o trabalho que ele tem que ter na GPDA. E é um trabalho que ele fazia muito bem antes. Sim. Desaprender, concordo. ele não desaprendeu. Eu acho simplesmente que ele não tá conseguindo focar nisso agora. Então, acho que os pilotos vão ter que se apoiar mais no Sainz nesse momento, que é um cara que é muito vocal, ele fala muito, né? Ele tem essa, às vezes, até um sincericídio, mas ele fala e no momento ele tá falando muito bem.
ele tá se portando muito bem, ele tá falando exatamente o que os pilotos estão reclamando, o que ele tá vivendo, né? E eu acho que hoje ele é o melhor cara pra chegar e dar uma pressão, tentar dar uma pressão na FIA em relação a isso, pela GPDA. Esse cara hoje não é o Russell. E é isso, eu acho que se é pra ele continuar na GPDA, o Russell, ele tem que engolir um pouquinho esse ar de... Não, porque se vocês não conseguem fazer, é problema do carro de vocês e foda-se, entendeu? Dê os pulos de vocês que aprendam a lidar com isso. Entenda que o carro dele é um carro diferenciado, é um carro que tá melhor, e que dali na frente, sem disputar, ele não tá vivendo a merda que os outros estão vivendo. Ele é privilegiado, sim. Ele é privilegiado, ele precisa... Exatamente, é isso. Ele precisa aceitar os privilégios dele, entender os privilégios dele, entendeu? E ser o advogado das minorias nesse caso aí, entendeu? É isso. Pra estar como líder da GPDA hoje, ele precisa ser esse cara. Que ele não está sendo. Não digo que ele não pode ser. Eu acredito que ele possa, porque ele já foi, como você disse. Mas hoje ele não está sendo. Falta a Lindsay Lohan na vida dele. Menos o Rachel McAdams. É isso. Alonso deveria ter ficado na Espanha, né? Ele podia ter ficado com o filho. Fernando Alonso Jr. sai da Espanha, uma viagem desgracenta pra bater lá no Japão pra ficar naquela posição lá. Cara, eu juro pra você que eu no lugar dele, com esse carro merda, eu tinha falado beijos. Tô ficando com meu filho. Com um baby em casa, Cê cara. Tá um maluco. Baby de nem uma semana. O bebê nasceu na quarta, na quinta-feira, sei lá, sabe? Nasceu na quarta-feira. É diferente do Max. O Max tava meio que disputando ano passado, saca? Agora, cara, que esse carro merda, velho. Você vai fazer o quê no Japão? Pois é. Poxa, enfim. E o nosso querido Bibi, né, coitado? Ele tem... O carro tem potencial, só falta ter largada, né? Falta ter largada. Ele perde em média de 5 a 6 posições por largada, né? E não é culpa do Bortoleto, cara. Não, o sistema de largada da Audi tá bem ruim. A Audi com certeza vai ser uma equipe que vai fazer muita atualização aí. Vai ter todos os tokens disponíveis pra fazer a atualização. O Binotto falou que os problemas foram mais de como o Gabi tava fazendo a gestão da energia do que do carro em si, tá? Que ele tava usando muito boost, não sei o quê, e que isso tava fritando o software, sabe? O sistema. Toda essa questão que a gente tá falando, sabe? E agora, Fábio, joga um reverb na minha voz, que vai ser uma declaração que muito provavelmente a gente vai falar várias vezes ao longo dessa temporada. E você confia no que o Binotto tá falando? Mas não, nunca. Eu nunca mais vou confiar no que o Binotto fala. Porque ele sempre vai defender os interesses dele e pra isso ele vai jogar piloto no fogo, porque foi isso que ele fez na Ferrari o tempo dele todo, tá? Então, eu não sei, pode ser sim que o Bibi tenha errado na mão ali, mas tem essa questão toda do software que a gente já reclamou, né? E pode ser que o software da Audi também não seja lá essas coisas. A Audi tá passando por um momento, né, que eu falei na abertura do Classics que a gente lançou na semana passada, pra quem não ouviu, que o Whitley saiu, né? O chefe de equipe, que era o Jonathan Whitley, saiu com uma proposta aí da Aston Martin. Parece, inclusive, que ele não vai fechar com a Aston Martin, tá? Então, assim, ele se ferrou. Cara, é muito esquisito. Porque parece que ele não vai, que eles não vão fechar. Tá saindo notícia de que, assim, subiu no telhado. O gato subiu no telhado nessa coisa. Ficou esquisito porque, agora ele simplesmente saiu do rolê. Parece ser uma coisa a mais. Alguma coisa que a gente não sabe, que talvez nem seja dentro de pista, seja coisa da vida do cara, entendeu? Mas que foi esquisitíssimo ele, sair e, não, vai sair, porque ele vai pra Audi ali, né? Aí chega lá na Audi, lá os caras falam, não vai vir aqui não, entendeu? Ficou esquisito pra ele. Talvez esteja acontecendo alguma coisa, não estou falando que seja maracutaia, tramóia. Mas alguma coisa que aconteceu com o Whitley que a gente não saiba e que gerou esse ruído todo aí. E que é porque vinha muito na esteira, né? Que, tipo, é questão do jornalismo, né? Que passa também. Dos caras juntar um A mais B, que nem necessariamente junta o A mais B, né? Isso acontece muito, por exemplo, no futebol no Brasil. Que, né, um cara sai de um time lá, outro time tem uma necessidade que esse cara saiu, já chega a notícia, não, mas esse cara está saindo porque tem a notícia do outro time lá, quer ele. E o cara nem falou com esse outro time ainda, entendeu? Então parece que foi isso, né? O Whitley tava saindo, o Whitley tava saindo da Audi na época que a Aston tava precisando de um cara pra encaixar ali, mas faltaram conferir com a fonte da Aston, né? Se ia rolar isso mesmo. E pelo visto não conferiram e o negócio viralizou, né? Exato. Eu acho até que ele de fato negociou com a Aston, mas
Aí aqui, achismos, né? Pode ter sido a questão do gardening leave, né? Da licença que eles precisam tirar quando saem de uma equipe pra ir pra outra. E ele, como um cara que é chefe de equipe, era chefe de equipe, né? O gardening leave dele deve ter sido grande quando ele pediu pra sair, né? Não foi um negócio simples. Então deve ter sido, sei lá, 1 ano e meio de gardening leave. E aí a Aston pensou, vamos, mas na verdade precisa de alguém agora, porque já tá enrolando demais com o Newey como chefe de equipe, que era pra ser interino e tá aí, cadê o chefe de equipe? Então, a Aston pode ter visto, não, a gente precisa de alguém agora, não dá pra esperar 1 ano e meio. Porque não faria sentido, né? Os caras sofreram pra caramba com isso, né? Justamente com o Newey e fazer o mesmo erro de novo, sabe? Entre aspas, erro. Eles podem ter tentado negociar com a Audi, o gardening leave do cara e tal, não conseguiram, e aí pronto, não fecha. Sempre tem essa possibilidade. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Binotto? Parabéns. Parabéns, Binotto. FerrariCast. Para começar, eu vou falar o seguinte. Ninguém odeia mais o novo regulamento na classificação quanto Charles Leclerc. Não tem. Toda corrida agora vem a classificação, quando acaba, ele tá no rádio chiando, reclamando, xingando todo mundo por causa do bendito do software lá, que dá o problema, e ele não consegue fazer as voltas que ele costumava fazer. Acho que é muito comum, é muito claro para todo mundo que assiste Fórmula 1 aí desde 2018, né, que é quando ele entrou, que ele deixa pra forçar e testar e arriscar tudo no Q3. O que ele faz ele vai testando um monte de coisinhas, pequenas coisinhas aos poucos no Q1, no Q2. Ele vai construindo a volta para chegar no Q3 e ele ir arriscar naqueles pontos que ele já viu que dava para arriscar. E aí que vem umas voltas absurdas, tipo da Hungria do ano passado, que ninguém esperava uma pole da Ferrari, né? Então, não à toa ele tem 27 ou 28 pole positions. Mesmo com carros ruins em 5 dos 7 anos que ele teve na Ferrari, que ele está na Ferrari. Mas esse sistema não permite que se faça isso, porque esse sistema, ele premia a consistência. Então, quando o cara sai do que está previsto nele, é aquilo que a gente falou, o sistema buga e atrapalha. E aí o cara perde velocidade em vez de ganhar uns décimos ali por volta, porque ele fez a curva deslizando, deixando a traseira sair, entendeu? Aí é o grande... pra mim, que gosto muito de classificação, gosto muito de ver uma onboard louca. Eu acho isso um grandíssimo problema, porque os caras não conseguem ir no limite mais. Eles vão no limite do motor, e não do limite da volta, o limite do pneu, o limite do carro, sabe? Uma coisa mais mecânica, de segurar o carro no volante. Na verdade, tá se mostrando que quem vai no limite de qualquer coisa tá se ferrando demais. Pois é. Dito isso, na corrida, o Charles largou melhor, foi pra frente, tudo mais, veio o safety car, ele se ferrou, o Lewis foi pra frente de novo. Quando ele tava ali recuperando as posições, e aí chegou atrás do Lewis, depois de se teletransportar pra frente do Russell, ele passou pelo Lewis até com alguma facilidade, assim, né? Ele deixou correr a chicane e tal, foi grudado, pegou o overtake mode, e aí na reta foi por fora, na curva 1, e foi embora. E aí, muita gente tá questionando porque o Lewis, na verdade, estava com problema, estava mesmo, com problema de deployment, não tinha energia, ele não estava recebendo energia. E aí, a minha pergunta foi um bug do sistema porque foi um bug, porque foi problema do motor? Ou aconteceu algo como o que o Leclerc reclama no quali? Ele, sei lá, perdeu um pouquinho a traseira, teve um oversteer, teve que corrigir alguma coisa mínima, que ele tirou um pouquinho o pé em algum lugar que não devia ter tirado, e aí o sistema bugou. Sim, complexo. Sabe? É um negócio complexo, porque aí ele passou 2 voltas assim, aí ele perdeu a posição pro Charles, perdeu a posição pro Russell e tal, e aí volta ao normal. A corrida dele volta ao normal e tudo mais, aí no caso ele frita os pneus e não consegue, e aí vai disputar com o Lando e tudo mais, acabou perdendo a posição, mas o motor dele volta ao normal depois de umas 2 voltas. Então, é esse tipo de coisa que é muito problemática, sabe? O cara, de repente, teve que corrigir um mínimo e isso bugou totalmente o
o motor dele. Sim. Entendeu? Aí tem questão de que, porque o Leclerc tava pedindo pra fazer por ordem de equipe, não sei o quê, porque o Leclerc estava mais rápido do que o Lewis, na verdade, né? O Lewis estava perdendo tempo pro Piastri, então Piastri estava abrindo, e aí o Leclerc só falou, a gente tá perdendo tempo aqui. O rádio dele foi esse. Aí vocês... Mas não achei que ordem de equipe, sim, sabe? Eu achei assim, a gente tá perdendo tempo aqui, vocês decidem. A Ferrari decidiu, não vamos fazer nada. Ok, aí ele foi lá e ultrapassou. Até porque o Hamilton foi vocal nesse fim de semana de que alguma coisa que o carro dele não tava certo, não criticando a Ferrari, entendeu? Sim, Mas que, tipo, não achou um acerto legal, que faltou potência várias vezes, assim, então não achei nesse ponto que foi lá, não, ele teve choro ali e tal. Que a gente já viu muito bem o Hamilton chorando. Pois é, o Hamilton também já pediu, você também já falou assim, entendeu? Tipo, galera faz umas coisas assim como se fosse a última Coca-Cola do deserto, como se nunca acontecesse na vida. Mas uma coisa que é clara, Ninha, na Ferrari, é que assim, logicamente, o carro é outro, o regulamento é outro, mas que o Hamilton é outro sem o Adame, né? Não, nossa, o Sainz é muito melhor do que o Adame. Isso não tem nem comparação, gente. Pelo amor de Deus. Ele tá... O Lewis tá tendo mais informação, né? E ele tá melhor com esse carro. De fato, ele está entregando mais com esse carro. Ele tá mais confortável nesse regulamento do que ele esteve no último. E... Agora a questão mesmo é essa merda desse motor, que eu vou continuar falando, cara. Esse negócio de sistema de IA dizendo onde é que libera energia é uma merda. Mas, Aninha, eu tenho que te criticar você agora. Eu? Porque você colocou na pauta assim, o motor da Ferrari precisa de ajuda. Ok. Mas com urgência. Com urgência, não. Com urgência, quem precisa é Aston Martin. Precisa de ajuda? Precisa. Com urgência, entendeu? Mas aí é o meu lado tifosa, né? Precisa do A do logo pra poder disputar alguma coisa direito com a Mercedes, porque o final da corrida foi bem difícil, assim, eu acho que o Charles fez uma corridaça, acho que ele segurou o Russell de uma forma que ninguém tava esperando, as duas ultrapassagens dele, no Russell e no Hamilton, foram duas ultrapassagens lindas, inclusive 10-10 pra ele por ali, mas, cara, pra ele segurar o George foi complexo, assim, chegou uma hora que ele tava até chegou assim, 1.2 do Piastri, eu tava assim, pelo amor de Deus, chega no Piastri, só pra você pegar o overtake mode, só pra isso, eu não tava nem torcendo pra ele ultrapassar o Piastri mais, eu só queria que ele pegasse o overtake mode pra segurar a posição, entendeu? Mas não deu, né, e ele segurou segurou bem, o Russell não conseguiu ter oportunidades pra atacar, né, ele atacou uma, e o Charles foi esperto, porque ele deixou o Russell passar na chicane, e aí ele pegou o overtake mode, e aí ele ultrapassou o Russell de volta, que foi pra finalizar, né, que foi ali nas últimas 3 voltas, e conseguiu segurar. Então, pra ter uma competição legal, eu acho que a Ferrari precisa muito melhorar o motor. Até porque a McLaren tá chegando. A McLaren vai conseguir chegar. Parece que entendeu o motor e agora vai ter com certeza atualizações para Miami da parte de aero, né? Que vai deixar com certeza o carro mais leve, vai entender o que precisa. E a McLaren tá chegando. Pelo menos com o Piastri tá chegando. Então a Ferrari também precisa se cuidar. Sim. Então é isso. Mas é isso. Vamos pro melhor percepção agora, né? Denis, seu melhor... Eu vou pular entre aspas, mas eu vou acelerar só porque, assim, eu e tu falamos o mesmo melhor e o mesmo pior. Sim. A gente só falou decepção diferente. Então, nosso melhor. Leclerc, acabamos de falar por quê. Ultrapassagens maravilhosas. Teleportar para frente do Russell, entendeu? Então, assim, ele fez por merecer, mas todo monólogo que a Aninha vai falar nos próximos 30 minutos agora pra vocês de por que ela achou melhor. Não, eu já falei, eu acabei de falar, cara. Eu acho que... eu acabei de falar, eu acho que ele fez uma corrida realmente sensacional. Ele largou muito bem, ele gerenciou quando ele tava com problema de bateria, né, de pouco deployment no primeiro stint, ele segurou a galera atrás dele, mesmo assim, né, então tá defendendo muito bem, ele tá atacando muito bem, ele tá sabendo gerenciar nessa corrida, né, e ele soube gerenciar muito bem aonde usar a bateria, aonde usar o que ele tinha disponível, como o próprio Antonelli destacou, né, então acho que foi realmente uma corrida muito boa dele, infelizmente só para um P3, mas aí é o que temos para hoje, né. Nosso pior, Denis? Regina George Russell, porque
Já tá. Terceira prova, você já tá me enchendo o saco, tanto que você tá chorando, saca? Pô, você não é o brabão? Você não ficou aí fazendo PowerPoint pra falar, não, eu sou bom, Toto, E rola isso, entendeu? Pô, terceira coisa da temporada, cara. Você viu que você tava lá atrás, não por conta de sacanagem da equipe, entendeu? Pô, rolou um safety car, coisa que com certeza você já se beneficiou muito na carreira, mas não, vai lá e chora e pergunta se vai ter. Faz uma pergunta esquisitíssima no rádio na hora do safety car. Não, sossega. Menos, como diria outras pessoas. Seja menos. Tem que se achar um pouquinho mais desimportante, sabe? Deixa a sua devida desimportância. Por enquanto você tá tomando um pau do moleque. Vamos ver se isso é bom mesmo. Essa última corrida você tomou um pau, de fato, né? Chato, né? Chato. Acho que meu problema com o George é chato. E eu acho, de fato, que ele podia ter feito mais nessa corrida mesmo com o safety car, tudo isso, assim. O esperado dele era que ele passasse o Leclerc e o Piastri. Lógico. Sabe? Ele não ter passado com o carro que ele tem é ruim, mostra que ele não tava com a cabeça, não tava num dos melhores dias dele, né? E assim, eu acho que o Leclerc alugou um triplex na cabeça dele, porque até hoje, ele tá fazendo piadinha, aspas, com, não, será que ele vai ultrapassar a gente por fora de novo? Por fora da pista de novo? Porque por causa daquela ultrapassagem lá do ano passado, que foi super polêmica, enfim, que foi na Holanda, se eu não me engano, que foi incrível, mas que, porque foi por fora. E ele tá chorando até agora por causa dessa ultrapassagem. Ele teve um videozinho da Mercedes e tal, que acho que o Leclerc tava chegando atrás do carro deles, e ele falou, é o Charles atrás da gente. Será que ele vai ultrapassar a gente por fora da pista de novo? Moço, foi na Holanda. Holanda do ano passado, cara. Agosto do ano passado. Pelo amor de Deus, sabe? Vamos mudar o disco, passar pra próxima. Tem mais coisa pra você falar, pra você brincar, entendeu? Pra você zoar. Agora, tá zoando disso a essa altura do campeonato? Acho que... chato, né? Teve eu não estou falando de Russell. Acabou o assunto Russell aqui. Mas tem uma coisa que me ocorreu agora que você falando aí, que eu queria trazer pro podcast rapidinho, que eu vi alguns cortes em rede social, assim, né? Pegando o Drive to Survive, daquele diálogo do Hamilton com o Toto, de que o Toto falando, mas você tem certeza que você sair da equipe? Eu vou te dar um carro vencedor ainda. E aí o Hamilton fala assim, man, I don't have time. É uma parada assim, entendeu? E aí dá aquele corte fade in, fade out, mostra o Russell vencendo e o Toto olhando pra tela com aquele final do Michael Bay lá, da musiquinha do Linkin Park, né? Uhum. Primeiro, vocês são bem criativos, né? De fazer uns cortes assim. Porque, cara, de fato, não dava nenhum indício que a Mercedes ia fazer um rolê desse. E outra coisa, esse corte é do começo do regulamento anterior, entende? Uhum. A promessa do Toto não era que ele ia dar um carro pro Hamilton na próxima temporada. E aí dá a impressão que o Hamilton não ouviu e que se ferrou, entendeu? Mas sim, teve literalmente um regulamento inteiro que não estava na mesa sendo desenvolvido depois daquela declaração. Então, assim... E assim, o contrato que o Toto queria, provavelmente o Hamilton não estaria na Mercedes esse ano. Porque era um mais um. Ele ia ficar 25 e talvez ele tinha a opção de renovar. Eles tinham a opção de renovar para 26. O Toto não ia deixar o Antonelli de fora da Mercedes pro início desse ano. Não ia. Então o Hamilton sabia que ele ficar na Mercedes significaria desenvolver o carro pro próximo cara. Sim. Por isso que ele saiu. Ele não saiu só porque o carro tava ruim, porque ele tava vendo que ele não ia ter mais oportunidade, porque o Toto tava ali esperando o Kimi chegar. E é por essas e outras que o Russell tem que abaixar a bolinha dele, porque é ele que tá com esse BO agora. É ele que tá com esse BO agora, e ele precisa tomar cuidado, porque assim, não dá pra confiar em Toto Wolff. É lobo em pele de cordeiro. E, bom, nossa decepção foi o que a gente fez de diferente, então, sua decepção, Denis? A Audi, porque a gente achava que o sistema de largada deles era fraco, né? Mas o que a gente provou, né, atualmente, é que eles não têm sistema de largada. Então, assim, não adianta, o Bortoleto pode fazer que nem inclusive a Globo também, né? Faz coisa legal, mas vai noticiar as coisas, principalmente na internet, né? Mais essa época de corte, GTV, tudo mais assim, né? Quase que faz que nem nos anos 80, 90, quando o Senna fazia a pole, falava assim, não, a Ayrton Senna venceu a classificação. Uhum. Porque tinha que ter o soft power, né, do brasileiro em evidência e tudo mais. Uhum. Tá quase falando assim, né, Bortoleto venceu o 10º lugar da classificação. Então, assim, tá quase nessa vibe já.
Segura um pouquinho a onda aí, Globo. Mas que esse rolê da largada da Audi tá complicado de fazer. Pô, eles parecem ter um carro interessante. Só falta ter como mostrar esse carro interessante, entendeu? Sim, só falta largar. Não larga, velho. Esse negócio não larga. Se a gente tá falando que as largadas da Mercedes é preocupante, da Audi. Da Audi, da Red Bull também tá horrorosa. Da Racing Bull também tá horrorosa. Da Ford também tem que melhorar isso. Mas da Audi tá muito ruim, realmente. Realmente. Onde que o Max larga mal, saca? Não faz sentido isso. Pois é. Aí o Max larga, 5 ultrapassam ele. Enfim. Minha decepção é eles terem que tirar o pé na 130R. É um absurdo. É um absurdo a gente viver numa era de carros em que os pilotos precisam tirar o pé na 130R para poder recuperar energia. É um absurdo. Fica aqui minha nota de repuddle. Dá uma latida aí. O Simba tá dormindo, não dá pra botar ele pra latir. Fica a minha nota de repuddle aqui, porque é um absurdo, de verdade, eles terem que tirar o pé na 130R. Eles vão ter que tirar o pé na parabólica, entendeu? Ainda mais em Monza, que é toda pé embaixo. Cara, Nossa, Monza vai ser uma atrocidade. Puta que pariu. Tô vendo que os caras vão começar a enfiar chicane no meio da reta, Aninha. Pois é, vão ter que botar uma chicane ali. Nossa, aquela lesmo ali vai ser um inferno. Pô, Las Vegas, então? Nossa senhora, aquela reta de Vegas, na metade eles já vão estar sem bateria. Eles vão ter que tirar o pé, acho que tem 2 retas, né? Eles vão ter que tirar o pé na outra reta pra poder ter bateria pra principal. Parabéns. Parabéns, realmente. Nossa senhora. So box. Enfim, é isso. Depois de todas essas reclamações com o regulamento, né? A gente pode finalizar o episódio. Acho que temos um episódio. Mas não podemos finalizar antes de agradecer os nossos apoiadores, né, Aninha? É isso aí. Aos apoiadores de Monza, agradecimento de coração. Muito obrigada pela sua participação. E aos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento vai para Anderson Rosa, Carol Polita, Marcelo Alonso, Isabela Marques, Ed Silva, Andressa Venturini, Felipe Soeiro, Fernando Jambeiro, Viviane Rocha, Jéssica de Araújo, Márcio Ferreira, Jaime Oliveira, Rafa Rodrigues, Leonardo Santos, Hugo Ostermani, Bruno Lopes e Bruno Soares, que tem certeza que nos ouve na Argentina enquanto come um doce de leite com alfajor. Nossa senhora, aguei agora aqui. Não só você. Que isso. Nossa. Coma empanadas por mim, Bru, por favor. É isso, gente. Muito obrigada. Semana que vem estaremos aqui. Não sei se em episódio, não sei se em live. Ainda vamos decidir, porque a gente tem um mês. Assim, gente, não esquecemos o box de Drive to Survive. Não, entendeu? Não esquecemos. É que assim, a gente vai ter um longo tempo agora. É isso. Então, a gente tem um mês. Então, eu tô tentando arranjar um convidado legal. Vamos ver se vai rolar. E não se passasse esse mês, vai voltar a Miami e depois outras semanas sem corrida. Vão ser mais 3 semanas sem corrida, se não me engano, depois de Miami. Vou tentar um convidado legal pra essa hiato aqui que a gente vai ter. Tem o Drive to Survive. Vamos ver se a gente chama apoiador pra participar. Vamos sortear. Enfim, pelo menos uns 3 episódios nessas 4 semanas, vai. De repente, uma semaninha aí a gente dá uma descansada também. Mas pelo menos uns 3 episódios nessas próximas semanas. Não necessariamente episódios gravados, talvez live. Vamos descobrir e a gente avisa vocês aonde? Nas nossas redes sociais. Exatamente. Se vocês quiserem falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter, no Instagram, no Blue Sky. Também estamos em podcastboxboxbox no YouTube. Procura lá a nossa página, segue, se inscreve, né? Comenta nos nossos vídeos, compartilha também. E nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix. Para quem não puder, não quiser apoiar a gente lá no apoia.se/cashboxboxbox, vocês podem também mandar um pixzinho ali só para pagar o cafezinho, pagar a coquinha gelada, aquela coisa, né? Sim. Por favor. Então é isso, galera. Beijos, até a próxima e box. Box.